Olá, nesse vídeo eu vou falar os 3 passos para começar a investir. Para começar a investir, você precisa primeiro de uma estratégia. Essa estratégia é dividida em 3 partes. O primeiro passo é a formação de um fundo de emergência para que você garanta o seu custo de vida mensal caso ocorra algum imprevisto. Esse fundo de emergência ele é recomendado de acordo com o seu custo mensal, ou seja, se você orçar tudo aquilo que você gasta no mês, o seu fundo de emergência ele deve ter entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal, ou seja, 6 a 12 vezes de tudo que você gasta. Por exemplo, se uma pessoa ganha R$3.000 e tem um custo mensal de R$2.000, então começa a sobrar R$1.000 por mês e a primeira estratégia dela deve ser investir esses R$1.000 até que ela possa garantir 6 vezes o custo mensal dela, ou seja, 6 vezes R$2.000, que daria R$12.000. Então, nesse caso, como sobra R$1.000 todo mês, ela teria que guardar durante 12 meses os R$1.000 até formar uma reserva de emergência de R$12.000 para que ela possa ficar tranquilo ou tranquila caso ocorra algum imprevisto. Assim, ela tem a tranquilidade de sobreviver com aquele custo de vida por mais 6 meses. É importante ressaltar que essa variação de 6 a 12 meses depende da sua atividade profissional e do seu risco. Por exemplo, se você for um funcionário registrado em carteira, você tem muito menos risco do que um profissional autônomo ou liberal. Então, por isso, se você for um trabalhador registrado, você deve guardar cerca de 6 vezes o seu custo mensal. Já os profissionais autônomos e liberais, que não têm uma receita fixa e variam muito de mês a mês, o ideal é guardar cerca de 12 vezes o seu custo mensal. Portanto, o primeiro passo é a formação de um fundo de emergência. Entre os principais investimentos indicados para isso está o Tesouro Direto, que eu vou comentar em outro vídeo, e que é considerado um dos investimentos mais seguros para se aplicar aqui no Brasil. O segundo passo da sua estratégia deve ser a formação da sua aposentadoria. Como você já deve ter visto nos noticiários, a reforma da Previdência está sendo tratada como de extrema urgência. Com a reforma da Previdência, provavelmente vai ficar cada vez mais difícil e mais longe de cada um aposentar pela Seguridade Social, ou seja, pelo INSS. Com isso, é muito importante que você reserve também parte dos seus investimentos para a sua aposentadoria. O recomendado a se investir na sua aposentadoria é cerca de 8% do seu salário se você começar já no começo da sua carreira. Caso você esteja mais para o fim da sua carreira, esse valor vai aumentando, esse percentual vai aumentando e pode chegar até 50%. Portanto, o ideal é quanto antes você começar a investir, mais esse dinheiro vai render e mais fácil para você alcançar um valor razoável para se aposentar quando você chegar na idade que achar ideal para se aposentar. Existem diversas opções de investimentos que são recomendados para aposentadoria, como por exemplo os planos de previdência privados. Além disso, também há outras opções, como por exemplo o próprio Tesouro Direto, que possui títulos a longo prazo, como é o caso do Tesouro IPCA. Portanto, o segundo passo na sua estratégia deve ser reservar um percentual do seu salário para a sua aposentadoria e principalmente começando o quanto antes possível. Somente depois da formação da sua reserva de emergência e da destinação de parte do seu salário para a aposentadoria é que você deve pensar no terceiro passo, que é a formação de um capital para atingir os seus objetivos e as suas metas. Ou seja, depois que você fez todos esses investimentos, você começa a pensar nos seus objetivos e metas
e de acordo com o seu perfil de investimento, seja você mais conservador, moderado ou agressivo, você vai começar a pensar em outros tipos de investimentos para atingir metas como, por exemplo, a aquisição de um carro, a aquisição de uma casa ou então a formação do patrimônio. Para atingir esses objetivos gerais, existem diversas recomendações de investimentos e, como eu falei antes, depende muito do seu perfil de risco. Portanto, você pode escolher opções como ações, fundos de investimentos, CDB, LCI, LCA, entre diversas outras opções. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe embaixo no comentário qual o investimento que você gostaria de aprender a investir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.